E aí, beleza? Hoje eu quero falar sobre esse tipo de amassado aqui, ó. E essa dica aqui vai para quem tá querendo iniciar no ramo de martelinho de ouro e de pintura automotiva. Então são dicas simples, mas só que são dicas importantes para você que vai começar a atuar nessa área, tanto na pintura automotiva quanto no martelinho de ouro. E por que eu falo isso? Porque parece que é uma coisa mais importante do que exatamente o serviço. Eu vou virar a câmera para você ter um pouco de uma ideia do que eu estou falando e por que é importante isso. É importante você estar atento a todas essas coisas antes de iniciar o trabalho, antes de pegar o serviço. Então tem que estar atento nesses detalhes. Então, agora eu vou falar por que você precisa estar atento a esses detalhes nessa questão do trabalho, seja a pintura automotiva ou martelinho de ouro. Agora eu vou falar o porquê. Essa porta aqui está mais escura que essa. A porta está mais escura que essa. Só que as duas portas já foram feitas repintura. Então, o importante é você avaliar isso junto com o cliente, observar se a peça já foi feita repintura e mostrar para o cliente, ó, essa peça já foi feita uma repintura, isso. No caso, se você vai atuar como martelinho de ouro, você tem que falar, essa peça foi feita repintura, então corre um grande risco de trincar a tinta ou o material que está por baixo ali. Na questão da pintura automotiva, você tem que explicar para a pessoa que houve uma repintura, já não está mais original. Neste caso aqui, que a porta está mais escura, se você for fazer uma funilaria e pintura aqui, você já tem que explicar para o cliente que aquela porta está mais escura. Já me mostrar, falar assim, ó, tá vendo aqui? Você consegue identificar que essa porta está mais escura? A cor padrão é essa daqui, ó, mesmo que já foi repintado, mas essa é a cor padrão e aquela está fora. Consegue enxergar isso? Você tem que fazer o cliente enxergar aquilo, porque no momento que você fizer o reparo aqui e não aplicar tinta para lá, fazendo o alongamento, se não houver necessidade de fazer o alongamento, pode correr o risco da pessoa depois olhar, se você não falar isso, ó, ficou diferente a cor, né? Então, é muito importante você estar passando isso para o cliente no momento do orçamento, no momento que você vai pegar o carro para fazer o serviço. Aí o cliente fala, realmente eu estou vendo uma diferença de tonalidade. E agora, tem como reparar isso? Tem como consertar? Tem como consertar sim, dá para a gente fazer a tinta na tonalidade e fazer a pintura da porta. E aí você já ganha o serviço da pintura da porta, porque se você precisar fazer o alongamento, você automaticamente teria que fazer o alongamento na porta para fugir do problema de diferença de tonalidade. Então, você já falando isso para o cliente, você já ganha a porta. Vai ficar mais X para pintar essa porta. Então, automaticamente você já ganhou essa porta. Você está ganhando para fazer o serviço dela. Se ela não tivesse diferença de tonalidade, você teria que fazer o serviço. Você teria que alongar. De qualquer maneira que teria que alongar, certo? Se caso não houvesse a necessidade de fazer o alongamento nessa peça aqui, ia ter essa diferença de tonalidade. Então, o cliente teria que estar ciente que tem essa diferença de tonalidade e que não foi um problema seu. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui agora por dentro alguns detalhes. Consegue identificar aqui, ó? Ó, isso daqui são pontos da spotter. Então, já teve uma amassada nessa porta e a pessoa teve que puxar com a spotter. E quando a pessoa puxa com a spotter, precisa fazer o quê? Nessa região do lado de fora, precisa ir massa. Então, aqui tem massa, exatamente onde está amassado. Ali tem massa. Então, e o risco ainda é maior ainda de trincar. Porque tem massa. Se fosse só uma repintura, o risco era menor, mas não estaria fugindo do risco
amassado é grande. Bom, já avisei para o cliente e corre o risco de trincar a pintura, e se caso trincar, vai ter que pintar, certo? Bom, espero ter ajudado com essa dica simples, mas bem importante, muito importante, porque eu tenho um grande problema aqui. Vocês viram ali atrás, já foi puxado com a spotter, então aqui tem massa. Aí o que eu vou fazer? Vou dar calor para evitar, tomara que não quebre, porque eu não quero fazer a pintura dessa porta, eu quero fazer um martelinho, que é o que foi combinado. Beleza? Então a gente tem que deixar tudo bem claro para fugir dos problemas, dos problemas que podem estar acontecendo, que pode acontecer se você não se antecipar. Beleza? Espero ter ajudado com esse vídeo. Forte abraço. Fui.